Bom, e a gente já volta aqui com o nosso editor de internacional para voltar a falar sobre a situação da guerra na Ucrânia. Por lá, os referendos em 4 regiões estão perguntando à população se eles querem ou não fazer parte da Rússia, né? Nesses territórios que até hoje oficialmente são da Ucrânia, que têm sido, né? Estão sendo ainda muito bombardeados, muito atacados pelas tropas russas. Agora, um referendo para saber se passa para território russo ou se continua na Ucrânia. Como é que está a situação por lá, Diego? Pois é, Stephanie, esse seria um movimento aí para ensaiar uma eventual anexação desses territórios, que foi o que aconteceu lá em 2014 com a Crimeia. Também houve um referendo e depois a Rússia anexou a Crimeia, a península que fica ali ao sul, e hoje faz parte, é anexada pela Rússia. Bom, mas a gente tem uma declaração importante do Kremlin agora, que é essa que está na nossa tarja nesse momento. O Kremlin dizendo, o Kremlin é a sede da presidência russa, dizendo que essas regiões podem se juntar à Rússia logo, em breve. Porque o referendo já conta aí com uma participação de pessoas que são pró-Rússia, então o Kremlin já espera que o resultado desses referendos, dessas votações, seja favorável à Rússia, seja no sentido de dessas pessoas quererem se juntar de fato à Federação Russa. É como um jogo de cartas marcadas, né? Exatamente. Então o Kremlin já está contando com isso, dizendo então agora que logo que esses trâmites aí burocráticos, depois da votação acontecerem, então ratificação no parlamento, assinatura, toda aquela burocracia, segundo Dmitry Peskov, que é o porta-voz do Kremlin, essas regiões já vão poder fazer parte do território russo. E agora, a questão importante que ele fala é o seguinte, Stephanie, ele é perguntado sobre se uma tentativa da Ucrânia de reconquistar esses territórios seria interpretada como uma invasão da Rússia, do território russo. E a resposta dele é claro, é isso que ele diz. Que é essa a intenção, né, do governo russo. Se apropria desses territórios, anexa esses territórios ao seu próprio território, então qualquer movimentação militar que a Ucrânia venha a fazer vai ser interpretada por Vladimir Putin, né, pelo governo russo, como uma invasão do seu próprio território. Vai ser interpretada como uma violação da própria soberania russa num território que hoje internacionalmente é reconhecido como ucraniano, é importante falar isso. A comunidade internacional como um todo condena, como um todo eu digo o Ocidente, claro, condena esses referendos, dizendo que é completamente ilegal, mas a Rússia já diz que uma eventual movimentação, uma eventual tentativa dos ucranianos de tentar pegar esse território vai ser interpretado como uma violação da soberania russa. E ontem a gente teve uma declaração importante sobre isso, que foi o ex-presidente russo, que também é conselheiro ali do Conselho de Segurança da Rússia, dizendo que inclusive a Rússia pode usar armas nucleares para defender essas novas regiões, nas palavras dele. Então a gente vê o quanto isso pode piorar, o quanto essa situação, essa tensão pode ir aumentando nos próximos meses, nas próximas semanas até, com esse referendo. E uma eventual, né, Diego, um eventual uso de armas nucleares nesse território, até pela comunidade internacional, que a Rússia entende, né? Se ele usar armas nucleares nesse território, é como se estivesse usando no próprio território russo. Para defender o próprio território. Isso, então tem uma questão de narrativas aí também, mais uma vez, como a gente tem visto desde o começo dessa guerra. E outra questão também, né, Diego, é com relação ao deslocamento das pessoas. Porque você faz um referendo numa população que está praticamente toda deslocada, né? Em regiões que estão sendo bombardeadas e que as pessoas deixaram as suas casas. Pois é, muitas das pessoas que não se identificavam com esse lado russo já deixaram essas regiões, mas mesmo assim essas regiões, essas 4 regiões, então Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson, elas ainda têm sim domínios ucranianos, de pessoas que não são pró-Rússia. Só que o que a Ucrânia fala agora é que as pessoas que ficaram nessas regiões estão sendo coagidas a votar. Inclusive, um dos relatos que a gente recebeu agora há pouco, lá da região de Mariupol, é que as pessoas estão sendo coagidas a votar em casa. Então, existem oficiais que seguram uma caixa e levam até as pessoas em casa, e essas caixas, esses oficiais, são acompanhados de 2 pessoas armadas. Olha, isso é um relato que vem de uma autoridade local. É importante dizer que não foi confirmado de forma independente pela CNN, mas é o que as autoridades locais pró-Ucrânia dizem nesse momento. Até a dificuldade da gente colher essas informações também num ambiente tão tenso, né?